Então vamos lá para o quinto e último vídeo aí do capítulo de suspensões. Vamos falar dessa vez sobre amortecedores. Então, vamos lá. Primeiro, qual a principal função dos amortecedores em um carro de corrida? Aqui a gente tem dois exemplos de molas que eu já trouxe anteriormente, da mesma rigidez. Uma, que é deste lado, não está amortecida e a outra amortecida. Então, a gente já consegue observar um principal efeito trazer essa consistência de contato do pneu com o chão, porque andando em um carro quicando, principalmente quem é do iRacing, andou no Porsche por um tempo aí, sabe o quanto é bom a gente ter um carro quicando depois de pegar uma oscilação. Mas vamos lá, Então, primeira coisa, controlar essas oscilações. Não estou aqui para trazer teoria de amortecimento, que nada disso, que a função é te ensinar o que a gente usa na pista. Um outro exemplo, isso aqui é um carro com um amortecedor já gasto, já danificado, e o outro com um amortecedor que está fazendo a função como ele deveria. Então a gente percebe que depois de ter uma oscilação, o carro com o amortecedor ruim fica quicando aqui bastante, não tem contato adequado com o solo, lembrando que a rigidez das molas aqui vai ser a mesma, então não é a mola, tudo aqui dentro dos amortecedores, e aqui a gente tem assim, o tempo de contato do pneu com o solo aí maximizado por estar em boas condições, funcionando adequadamente. Então, seguindo, primeiro aqui o clássico histograma, clássico aí dentro da análise de amortecimento, onde o que eu quero dividir, Quero apontar alguns pontos importantes que a gente tem do amortecimento. A primeira parte, que está entre esses círculos azuis aqui, é a parte do amortecimento de baixa velocidade. Quando que acontece esse amortecimento de baixa velocidade? Em movimentos do carro, que não são provocados pelo ambiente, vamos dizer assim. Então a gente tem freada, aceleração, mudança de direção em curvas, toda essa parte ela é controlada pela parte do amortecimento de baixa velocidade. Então, para a direita aqui a gente vai ter compressão, para a esquerda a gente vai ter o retorno. Para o lado de fora desse azul, então para cá e para cá, a gente tem o amortecimento de alta velocidade, que principalmente atua nesse tipo de situação. Você vai ter alguma oscilação, alguma imperfeição aí na pista e vai controlar esses movimentos. Você vê que está bem rápido aqui, está até em câmera lenta, ainda a roda se movimenta bem rápido. Então, esses daí são os principais efeitos. Aqui, vamos dizer, ainda estamos falando de um movimento de alta velocidade, estamos falando aqui de por segundo, aqui 20 centímetros por segundo, uma faixa, vamos dizer assim, do corte que está em 10 centímetros por segundo, mas claro, isso vai depender do ajuste que você tem no seu amortecedor, então leia a documentação do seu amortecedor para ver até onde que vai ser a influência do amortecimento de alta, do ajuste de baixa velocidade e do ajuste de alta velocidade, se ele tiver. Então aqui também é importante eu falar, quais são os tipos de amortecedores. Primeiro tem um amortecedor que não é ajustável, que a gente chama de zero vias. Eu escrevi com a mão assim, desculpe, não é a melhor, não é a melhor parte. Tem o de uma via, que ele vai ajustar tanto a compressão, que é quando a compressão é essa fase aqui, quando a roda está sendo comprimida, e o rebound ou extensão é quando ela está voltando aqui para sua posição mais estendida possível. Então, o de uma via vai ajustar tanto a compressão quanto o retorno ao mesmo tempo. Tá? O de duas vias vai oferecer um ajuste separado entre o amortecimento de retorno e o amortecimento de compressão. E aí o de três vias ou quatro vias, dependendo, ele vai oferecer esse ajuste separado tanto para compressão de alta velocidade quanto para de baixa velocidade, quanto para retorno de alta velocidade, quanto para retorno de baixa velocidade, assim como compressão de baixa velocidade e retorno de alta velocidade. Se ele só tiver três vias, é que ele não está tendo um ajuste desse tipo, ou então é um ajuste só para alta velocidade, ou um ajuste só para baixa, e dois para um específico para compressão de alta e um específico para extensão
de alta. Então o de 3 vias é o que é o meio termo, né, entre o que é o de 4 vias e o de 2 vias. E a gente ainda tem o de 5 ou de 6 vias, ele faz até uma divisão maior ainda, vamos dizer que aqui, que é o de altíssima velocidade, esse amortecimento, né, principalmente para rally, para aplicações que você tem um curso grande de suspensão, que você tem aciona um volume extra lá dentro desse amortecedor. Você vai principalmente perceber, né, que a construção dele, aqui não tem a imagem, mas enfim, o amortecedor geralmente ele vai ser um tubo aqui, né, que vai ficar dentro das molas do carro. E aí o amortecedor que vai ter essa via adicional, ele vai ter um reservatório que vem por fora, né, em um formato parecendo uma garrafinha, que vem por fora. Esse daí vai ser o amortecedor de 5 ou de 6 vias, e ele vai oferecer um ajuste separado para essa parte de de altíssima velocidade, vamos dizer assim. Então essas daí são as opções que você vai encontrar. Claro, leia o manual, veja onde vai atuar cada faixa, tá? E aí você vai poder controlar esses amortecimentos. Para a gente entender, né, teoria de uma maneira geral, existem, né, teorias que dizem que o comportamento ideal que a gente tem que buscar é essa curva normal, onde o amortecedor vai passar a mesma quantidade de tempo, né, a sua suspensão vai passar a mesma quantidade de tempo, tanto na compressão quanto na extensão, e assim você vai ter a melhor, né, melhor aderência possível no seu carro. Eu acho isso bom para você obter o primeiro ajuste. Se você está muito, né, tá sem noção nenhuma de onde começar, eu acho uma maneira boa buscar, né, essa distribuição normal do histograma, que é o histograma, ele diz quanto tempo você passa, né, qual que é o percentual de tempo que você passa em cada faixa de velocidades, né, que a gente tem para cada roda aqui de um carro, que eu peguei para trazer de exemplo para vocês nessa explicação. Então existe essa teoria de ajuste, que ele sempre, em todas as situações que você pegar, ele tem que passar isso. Lembrando que é muito importante a gente analisar a escala, né? Você vê ao longo de uma volta inteira, você não vai estar vendo o que vai estar acontecendo, principalmente sobre ondulações, sobre lugares muito específicos da pista que podem estar o problema, e aí você vai ver esse gráfico aqui e aí vai chegar em conclusões que não vão se aplicar, né? Vão se aplicar para a pista inteira, menos para aquele lugar específico que está com problema. Então é importante montar esse gráfico somente com a área da pista que você quer trabalhar dentro do amortecedor. Claro que para o primeiro ajuste você vai querer usar a pista inteira, né? Principalmente tá bem assim fora do ajuste ideal, que está com um comportamento muito ruim do carro. Você vai ver a pista inteira, e depois você vai indo nas seções, né, curvas, zona de freada, por exemplo, zona de aceleração. Claro que naturalmente, por exemplo, numa freada, se você for olhar a roda dianteira, ela vai gastar muito mais tempo na compressão do que na extensão. Natural isso, porque o carro vai estar afundando a frente, ele vai gastar muito mais tempo nesse lado aqui do gráfico do que nesse lado aqui do gráfico, né, que é o lado de retorno. Aí o inverso para a traseira numa situação dessa. Então sempre tem que avaliar, né, o que você está vendo. Mas então vamos lá, né? Como que eu ajusto depois de passar por essa fonte ideal? Esse daqui é um exemplo de um carro que, né, eu peguei ele estava nessa situação aqui. Aí teve principalmente algumas reclamações de estabilidade durante a freada, né? E aí, a partir disso, propus algumas mudanças, estabilidade principalmente quando passava em cima de algumas ondulações, e aí propus algumas mudanças e ele acabou tomando essa forma, e o comportamento foi melhor avaliado, né, pelos pilotos que estavam aí operando o carro. Então você vê que era um carro que não tinha, ninguém falava que tinha um problema de balanço grande assim, né, durante a freada, e aí você vê, pela condição que você passa muito tempo em cima de uma zebra, do lado esquerdo a gente tem essa assimetria, né, entre a extensão e a compressão. Do outro lado, aqui a gente faz a freada praticamente em cima de uma zebra, né, desse lado aí você tem essa diferença entre um lado e o outro, que é normal, faz parte. E o ajuste principalmente foi focado nas partes de alta, né? Então, principalmente foi estabilizar gasto. Você vê que houve principalmente um deslocamento de tempo aqui nessa parte, assim que sai da baixa, de passar um pouco, fazer a frente levar mais tempo para absorver isso, para atrasar, né, essa transferência para a traseira que estava desestabilizando o carro, e, né, principalmente reduzir um pouco
esse retorno rápido, né, que acontecia aqui bem esporadicamente, deixar ele um pouco mais gradual aqui na curva e principalmente, na compressão, que a gente tinha uma compressão, ou ela era muito lenta ou era muito rápida, né, se a gente vê esse salto muito grande aqui, então foi ajustar para a gente ter principalmente que tem essa forma, antes se a gente vê, né, ela tinha essa queda aqui nessa parte de baixa velocidade e depois a alta velocidade estava comportando completamente em outro, não existia essa transição, né, da parte do início da alta velocidade, né, para o que seria mais rápido da baixa. Então, o principal trabalho foi a partir disso. Como que vai ser esse ajuste, né, dentro dos carros? Aqui ou alguns outros fatores para se considerar. De nada adianta a gente mexer pra caramba no lado que não vai estar carregado. Então, numa freada, né, a maior parte do ajuste que você vai fazer vai acontecer, por exemplo, aqui na compressão aqui na frente, né, que está comprimindo muito mais aqui, e na extensão da roda traseira, por exemplo, né, no de baixa velocidade. Ou então, quando você pega uma ondulação, de nada adianta eu mexer se a ondulação só estou pegando de um lado, do lado esquerdo do carro aqui, por exemplo, que é representado por esse lado, e eu querer mexer no amortecimento do lado direito, por exemplo, para aquela curva em específico, fosse uma pista de uma curva, né? Então a gente sempre tem que pensar se o que a gente vai estar mexendo vai estar carregado naquele momento, vai estar influenciando no comportamento do carro. E aí, outros exemplos, né, de mudanças que a gente pode fazer. Você está acelerando o carro e aí a frente levanta muito rápido, você perde a carga nesses pneus dianteiros muito rápido e aí ele acaba saindo de frente enquanto você coloca potência aí na saída de curva. Você pode aumentar a sua compressão, o seu amortecimento de extensão na frente para segurar esse peso na frente um pouco mais de tempo. Então, principalmente, né, em baixa velocidade, a gente vai controlar essa velocidade de transferência de carregamento e no amortecimento de alta a gente vai controlar a estabilidade passando em cima de ondulações, de imperfeições na pista, principalmente de zebras também, né? Até como atropelar zebras, como a gente deixa ele mais estável. E como isso vai acontecer, né? A gente tem que, de novo, pensar na roda o que está acontecendo, e por que isso aqui é uma condição mais estável. Aqui, claramente, porque a roda não está quicando, mas aí, às vezes, assim, o que eu preciso? Eu estou afundando minha roda muito rápido e aí está começando a tracionar muito antes, com muita agressividade. Se eu segurar ela no ar um pouco mais de tempo, eu vou conseguir dar pé no carro, enquanto, por exemplo, ele sai daqui, a roda está aqui no ar, aí o carro quer fazer uma curva para a direita, aí ele não está apontando. Se eu estender essa roda mais rápido, a roda de fora ela vai começar a tracionar antes e vai ajudar a rotacionar, como se fosse um esterçamento de tanque, né? Pensa, a gente tem duas rodas assim, e a gente quer virar para a direita. Se eu empurro mais essa do que essa, naturalmente o nosso carro vai tentar seguir esse caminho aqui para a direita. Então é uma maneira da gente pensar, né, também com uma forma que o amortecimento pode influenciar. Então esses daí são alguns exemplos, né, de como usa. Claro que vem muito da parte de experimentação, de você entender o que funciona, entender como são os seus ajustes e principalmente mantenham documentado, né, quais ajustes estão sendo feitos, quantos cliques você deu no amortecedor, se ele for um ajuste de clique, e também lembra, né, que dependendo do seu amortecedor, você tem que desmontar ele para fazer esse revalvulamento às vezes, e considera se esse risco, né, de desmontar ele na pista, dependendo do equipamento que você tem, vale a pena para o ganho que você vai ter, além de confiabilidade do amortecedor, né? São outros fatores aí a serem considerados quando a gente fala de amortecedores. Bom, é isso por hoje. Obrigado aí pela atenção no vídeo e até o próximo. Valeu!